Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. O tema de hoje é ladrões de alegria. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo bastante, vamos dizer assim, desafiador, né? Estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos de alegria. Precisamos nos alegrar. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? É Ele que nos alegra. Então nós vamos ver nessa palavra de hoje alguns ladrões, algumas roubadores, né, que tentam roubar a nossa alegria. O versículo que nós vamos ter como base é Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 diz assim: tenham sempre a alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em outra versão que a gente conhece mais, né, fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, nesse texto o apóstolo Paulo, ele está dizendo: alegrai-vos de vez em quando. Sim? Não? Alegrai-vos quando você tiver saúde. Alegrai-vos quando você tiver um emprego novo. Quando você tiver uma casa nova. Quando tiver um namorado. Quando você tiver um casamento feliz. Quando você estiver viajando para fora do país. Quando você tiver qualquer coisa. Alegrai-vos. Não é, o texto não disse isso. O apóstolo Paulo ele diz: alegrai-vos sempre. Tenham sempre alegria. Unidos com o Senhor. Essa união nossa com o Senhor é o que produz alegria. Paulo ele diz assim: alegrai-vos sempre. Agora me permita fazer uma pergunta para você. Você tem problema? De vez em quando alguém fica doente lá na sua casa? De vez em quando falta mês no final do dinheiro? De vez em quando a grana fica curta? E ninguém briga porque falta dinheiro, né, gente? Eu tenho certeza. Aqui não. Corre, Neide, só você que briga, Neide. Pelo amor de Deus, para de brigar, Neide. Quando a grana fica curta, quando falta alguma coisa, não é? Lá na sua casa eu tenho certeza que isso acontece. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo: alegrai-vos sempre. O que será que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte: 3 coisas aqui nesse... antes da gente passar para os ladrões de alegria, ele estava falando de 3 coisas aqui, 3 situações. Ele estava falando que a alegria do cristão, ela é imperativa. É imperativa. Porque quando a gente fala de alegria, por que a gente vê muitas vezes, ainda assim, quando é um cristão, né? Por que tem cristãos tristes? E, assim, cá para nós, né, gente? Não precisa ser um bom entendedor da mente humana, não precisa ser nenhum bom psicólogo, para entender que tem muitas pessoas tristes nos dias de hoje. Que tem muitos cristãos que andam tristes, que andam cabisbaixos, que andam sem alegria. Essa alegria que Paulo fala aqui, alegria no Senhor. Então, o que é que está roubando essa alegria? Nós vamos ver nessa palavra de hoje. O que é que rouba a alegria do cristão? O que é que faz isso? Tem esse potencial de roubar, de solapar a alegria, a nossa alegria. Então ele fala, o apóstolo Paulo fala aqui de 3 situações. A alegria ela é imperativa. Ele fala: alegrai-vos sempre. Ele não fala assim: se você quiser, se alegre. Se você tiver dinheiro sobrando, se alegre. Se tudo estiver bem na sua casa, tudo estiver favorável, se alegre. Se a sua saúde estiver perfeita, se alegre. Não, irmão, não. É imperativo, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor.
Essa alegria, amados, essa alegria que ele fala aqui, também, ela é uma alegria ultra circunstancial. Além dela ser imperativa, ela é ultra circunstancial. Essa alegria que ele está dizendo aqui não tem nada a ver com as circunstâncias da vida. Porque se nós formos depender das circunstâncias da nossa vida, nós vamos viver tristes. Nós vamos viver sempre cabisbaixos, sempre infelizes. As pessoas não vão perceber realmente Cristo em nós. Porque a verdadeira alegria, ela tem um nome. E é Jesus. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela tem um nome que se chama Jesus. Jesus é a verdadeira felicidade. E ela é também cristocêntrica, porque ele fala no Senhor. Ela é imperativa, ela é ultra circunstancial, ela não depende da circunstância, e ela é cristocêntrica. Jesus é o centro da alegria. Portanto, se eu tirar os meus olhos de Jesus, eu não vou ter alegria. É isso que está dizendo o texto. Se eu desfocar os meus olhos do Cristo, ela é cristocêntrica. Se eu tirar os meus olhos do Cristo, e eu focar os meus olhos na circunstância, na minha saúde que está faltando, por exemplo. Se eu focar os meus olhos nas minhas finanças, que muitas vezes não estão lá grande coisa, então eu vou ter tristeza. Então bate aquela tristeza muito forte, porque eu tirei os meus olhos do centro do Cristo, que essa alegria, ela é cristocêntrica. Vamos ver aqui, nessa carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses tem 4 capítulos, sim ou não? Olha aí na sua Bíblia, você vai ver. Filipenses são 4 capítulos só. Em cada um desses capítulos, o apóstolo Paulo fala de um ladrão da alegria. Então nós vamos falar de 4. É claro que tem mais, mas nós vamos falar de 4, porque são esses 4 ladrões de alegria que ele expressa aqui nessa carta aos Filipenses, para a igreja de Filipos. Então vamos lá, o primeiro ladrão de alegria que ele fala aqui são as circunstâncias. Exatamente as circunstâncias da nossa vida. Você pode prestar atenção. Quando você se pega cabisbaixo, triste, aborrecido, você começa a analisar, fazer uma autoanálise e ver assim, por que eu estou triste? O que está acontecendo comigo? Qual é a circunstância da minha vida que me deixou assim? Não sei se você conhece ou se você é assim. De repente você está assim, você não é assim ou você está assim. Você era uma pessoa feliz, por exemplo. Você era uma pessoa alegre. E de repente você descaiu. Então o que é que aconteceu? Qual o fator que fez com que você descaísse, com que você tivesse uma recaída ou simplesmente estivesse numa situação de infelicidade ou de uma tristeza muito profunda, uma tristeza que às vezes está levando você para um quadro, às vezes de depressão, enfim. Então as circunstâncias da vida, elas podem ser um ladrão da nossa alegria. Veja o versículo de Paulo. E quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Tudo o que aconteceu com Paulo, as circunstâncias de todos os acontecimentos na vida de Paulo, ele está dizendo que eles cooperaram, que eles contribuíram
para o progresso do evangelho, para que a palavra de Deus fosse propagada, para que pessoas viessem a conhecer o Cristo, para que pessoas viessem a conhecer o amor de Jesus. Agora, se nós formos olhar para Paulo e a gente pergunta assim: Paulo, mas que coisas aconteceram com você? O que aconteceu com Paulo? Se nós formos lá para 2 Coríntios, nós não colocamos no telão, mas vamos ler, para você ter um pouquinho de entendimento, o que é que aconteceu com Paulo. Em 2 Coríntios 11, você pode abrir aí também na sua Bíblia. O versículo 24 até o 28, o apóstolo Paulo vai dizer o que aconteceu com ele, algumas das coisas que aconteceram com ele, que cooperaram para o progresso do evangelho. 24 ao 28. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado 1 vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Falsos irmãos. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo fala de algumas situações aqui que levaram ele para esse versículo que nós acabamos de ler. Ele fala que houve uma cooperação, foi tudo cooperou, tudo quanto me aconteceu tem sido motivo de grande ajuda para o progresso do evangelho. Eu quero perguntar para você hoje, o que é que tem acontecido na sua vida que tem cooperado para o progresso do evangelho? Que pessoas podem vir a conhecer a Cristo através da sua experiência? Porque, na verdade, Deus olha para nós, Deus olha para a igreja, e Ele ama a igreja dele. A igreja é o corpo de Cristo na terra. E a igreja precisa ter essa compreensão de que nós precisamos anunciar a Cristo através da nossa vida. E Paulo estava fazendo isso. Através de tudo o que aconteceu com ele, ele estava refletindo a glória de Deus. O que acontece lá no seu trabalho, que você pode, através da sua vida, refletir a glória de Deus através de você? As circunstâncias da sua vida têm roubado a sua alegria? Tem roubado a alegria do Senhor na sua vida? Você tem permitido que essas circunstâncias solapem, roubem a alegria que é do Senhor? A sua alegria não pode estar baseada na circunstância, não. A alegria do cristão não pode simplesmente estar baseada em algo que aconteceu ou vai acontecer ou deixou de acontecer. A alegria do cristão precisa ser Cristo. Precisa ser Jesus. Se assim for, certamente você sempre vai ser um cristão alegre. Não vai faltar alegria para você. Não vai faltar. Porque os seus olhos estão em Cristo. Essa alegria é cristocêntrica. Outra coisa que aconteceu com Paulo. Outro ladrão de alegria. Deixa eu voltar um pouquinho só aqui. Quando Paulo fala de que cooperou, aqui no versículo de número
Filipenses, o versículo 12 nós lemos. Aqui no versículo 13 de Filipenses, ele fala assim: eu quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, toda a guarda pretoriana, sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, enquanto Paulo estava lá na prisão, veja bem, Paulo, na verdade, ele tinha um sonho. Ele tinha um projeto. Paulo queria ir para Roma. O desejo do coração de Paulo era ir para Roma, era fazer algumas coisas lá em Roma. Nesse contexto, ele foi impedido de ir para Roma e ele foi para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele chega algemado. Que situação, né? Que circunstância. Eu tinha um propósito para a minha vida, eu tinha um projeto para a minha vida, mas não aconteceu. Isso roubou a minha alegria. Paulo também tinha. Ele tinha um desejo de ir para Roma, mas ele chegou em Jerusalém algemado. Tudo certo. Tudo certo. Porque o propósito de Deus é maior do que o nosso. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os meus e os seus. A vontade do Senhor, Ele tem uma vontade, a vontade dEle é que as pessoas conheçam a Cristo, sim ou não? A vontade de Deus nas nossas vidas é que pessoas venham ao conhecimento da salvação. E através de muitas situações que acontecem conosco, isso pode levar pessoas a Cristo, sim ou não? Depende do nosso comportamento. Depende como nós vamos nos comportar. Isso vai levar pessoas a Cristo ou isso vai afastar pessoas de Cristo? Ou vai levar pessoas a Cristo ou vai afastar as pessoas de Cristo? Porque quer você queira, quer não, as pessoas estão olhando para nós. Nesse texto, aqui nessa carta também de Filipenses, ele fala que nós somos luzeiros neste mundo. Nós somos como luz nas trevas. E você sabe muito bem que uma luz pequena, ela pode iluminar uma escuridão, não é? Por mais densa que seja uma escuridão, uma pequena luz, ela pode iluminar um local. É como você se acendesse uma luzinha de um celular, por exemplo. Você está num lugar muito escuro, mas você não liga muito para aquela luz do seu celular. Mas num lugar assim como está claro aqui, a luz do seu celular não vai fazer muita diferença, porque já está claro. Mas se apagarmos todas as luzes aqui, e você fala assim, meu Deus, eu não consigo enxergar a saída, eu não consigo ver uma saída, e você lembra assim, uau, eu tenho um celular aqui no meu bolso. Você pega, acende aquela luzinha. Ah, você consegue caminhar. Você consegue ir, porque você vê uma luz lá, ó, você começa a enxergar. A Bíblia diz que nós somos como luz nas trevas. Nós somos luzeiros neste mundo de trevas. O mundo está em trevas. As pessoas estão sedentas de Jesus. As pessoas, elas querem ver a luz dele brilhar na nossa vida. E o que aconteceu aqui com Paulo foi isso. Ele tinha um projeto, ele tinha um propósito, mas Deus tinha outro. Deus tinha um propósito lá na prisão para ele. Porque quando ele chega lá, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Todos os guardas, eles foram evangelizados. Sabe por quê? Paulo não podia ficar sozinho. Paulo era um ser humano perigoso. Ele era perigoso. E eles não deixavam ele sozinho. Então, eles mandavam um guarda para ficar junto com ele. E aí, aquele guarda ficava junto com ele e ele falava de Jesus para aquele guarda. E ele evangelizava aquele guarda. Cada um que eles trocavam turnos e vinha um, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Então o texto aqui está dizendo que toda a guarda pretoriana veio a conhecer Jesus. Todos eles vieram ao conhecimento do Senhor, porque Paulo estava evangelizando eles. Paulo estava falando de Jesus para eles, gente. E aí, se você vê lá no último capítulo 4 de Filipenses, nós não vamos ler, mas lá está dizendo assim, todos os santos vos saúdam, inclusive os que estão na casa de César.
Porque na casa de César também tem santos. Na casa de César tem os santos que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. Eles vieram ao conhecimento de Jesus. Por quê? Porque as circunstâncias não afastaram a alegria de Paulo. Paulo tinha uma alegria, a alegria dele estava no Senhor. Nós precisamos dessa alegria, e essa alegria precisa ser Jesus na nossa vida. Segunda coisa, as pessoas, que é um ladrão de alegria. Nós falamos um pouco sobre isso a semana passada na vida de Elias, mas na vida de Paulo também tinha isso. As pessoas. Filipenses 2, 3, 5. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tem o mesmo modo de pensar. Nós sofremos. Sofremos mais por causa de gente do que por causa das circunstâncias. Sim ou não? Circunstância rouba a alegria da gente. Quando a gente não está cristo-centrado. Mas pessoas roubam mais a alegria da gente do que a circunstância. Eu sempre falo e vou falar de novo. Quem tem potencial para ferir você não é uma pessoa que você não conhece. Quem tem potencial para roubar a sua alegria é alguém que mora junto com você. É alguém que dorme muitas vezes com você. Sim ou não? Um marido, uma esposa. É alguém que dorme do lado. Um filho. Um gatinho. Gatinho? Não. Cachorrinho? Não. Eles nunca vão roubar a sua alegria, porque eles são uma alegria muito grande na vida da gente. Mas eles podem brigar com você, eles podem chatear você, mas eles nunca vão roubar a sua alegria. Mas alguém que é um ser humano como você, tem esse potencial de roubar a sua alegria. Alguém que chega para você, de repente, fala assim, ó, não façam nada por interesse pessoal ou por desejo de receber elogios. Aí você faz por interesse pessoal, você faz porque você quer receber elogios, sim ou não? Aí você vai lá e fala assim, eu vou fazer essa comida bem gostosa, porque todos os meus filhos vão me elogiar. Meu marido, então, vai falar, ai, que comida boa, só você que sabe fazer comida boa, mais ninguém. Aí chega na mesa, você vai lá, faz por interesse pessoal, faz por interesse para receber elogio. Não faz por amor. Não faz porque você gosta realmente de fazer e você quer agradar as pessoas, mas porque você quer receber elogio. Aí você senta naquela mesa, todo mundo come, todo mundo... Aí depois alguém fala assim, nossa, a comida está sem sal. Você fala assim, ai... Aí você dá uma espetada dentro de você assim, também não faço mais comida. Vai comprar a marmita, se quiser. E você fez porque você queria um elogio. Você queria ser elogiado. Interesse pessoal, interesse próprio. Então, você vai se entristecer. Vai ter tristeza. Vai ter uma semente de tristeza. Vai jogar para você uma seta de tristeza. Aí o marido vai lá e fala assim, o que foi? O que você tem? Nada. Nada. Tá de berço virado por quê? Aconteceu o quê? Nada. Mas, gente, que nada. A mulher foi ferida lá no almoço. Falou que estava sem sal a comida, estava duro o arroz. Guardou aquela seta entrou. Aí, nada. Como nada? Então fala. Olha, eu fiquei triste por causa disso. Você tirou minha alegria. Mas a minha alegria não é você, não. A minha alegria é Jesus. Pronto, acabou. Resolveu, sarou. Sarou. Pronto. Minha alegria não está em você, minha alegria está em Cristo. Minha alegria é cristocêntrica. Nós não somos pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Também não. Tem alguém que tem filhos perfeitos? Nem você, Neide? Pelo amor de Deus, Neide. Tem alguém que tem marido perfeito? Mulher perfeita? Tem não, gente. Tem alguém que está numa igreja perfeita? Não tem. Não é que existe. Como diz o Padre Quevedo, dizia, né? Não existe pessoas perfeitas.
Não existe marido perfeito, não existe mulher perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe. Existem pessoas que buscam a perfeição. Pessoas que estão buscando ser aperfeiçoadas, parecidas com Cristo, mas perfeitos não. Então, pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos pessoas, sim ou não? A gente fala assim, nossa, eu estou decepcionado porque a pessoa me decepcionou. E você não decepciona ninguém. Você nunca fez nada de mal para ninguém. Nunca magoou ninguém. Nunca falou nada para ninguém que deixasse a pessoa ferida. Falou sim. A gente fala, a gente é pessoa imperfeita. Então a gente também decepciona pessoas. E porque não somos perfeitos, logo nós vamos ter queixas uns dos outros. Logo vai acontecer a queixa. E a queixa é motivo de tristeza. E a queixa é motivo de entristecer. Então não existe família saudável, não existe igreja saudável, não existe pessoa saudável, não existe nada saudável sem o exercício do perdão. É necessário acontecer o perdão, porque pessoas roubam a nossa alegria. E se eu não exercitar o perdão na minha vida, eu vou perder a alegria. Se eu não fizer o exercício do perdão constantemente na minha vida, logo eu vou perceber que a minha alegria está indo para o ralo. Porque eu preciso perdoar. Eu preciso também do perdão. Eu preciso liberar perdão e eu preciso do perdão. É uma via de mão dupla. Eu preciso dar e receber perdão. Isso é importante para a nossa alegria, porque nós precisamos olhar para Cristo, e Cristo é perdão. Quando nós vemos naquele versículo assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Jesus tinha um modo de pensar, e o modo de pensar de Jesus era dizer assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque eles são assassinos, eles são ignorantes, então perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, e eu perdoo. Então nós precisamos exercer o perdão, para que a gente possa viver mais alegre, mais felizes e olhando para Cristo. Terceiro ladrão de alegria, preocupação excessiva com as coisas dessa vida. Esse é um ladrão de alegria que tem roubado a alegria de muita gente. Preocupação excessiva com as coisas desta vida. Pode passar o versículo também. Filipenses 3,19. Eles vão para a destruição no inferno. Porque o Deus deles, Deus com letra minúscula, deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ter vergonha, ser uma vergonha para eles. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Pensam nas coisas que são deste mundo. Uma das coisas que faz esse ladrão de alegria, chamado também consumismo. Consumismo. O que é o consumismo? Consumismo é você comprar o que você não precisa. Você vai perceber se você é um consumista ou não. É você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. Não tem dinheiro, mas eu vou comprar assim mesmo, porque eu tenho cartão. Eu faço em 20, 30 vezes, mas eu vou comprar, porque eu vou impressionar tal pessoa. Eu não posso comprar aquele carro agora, mas eu vou comprar porque eu vou impressionar. É para impressionar pessoas. Então isso é consumismo. Não tenho aquele sapato que eu queria agora, mas eu vou comprar porque eu vou impressionar um monte de gente. O apóstolo Pedro, ele fala de... Isso é para as mulheres, tá? Não que mulher seja mais consumista do que homem. Homem também é. Vocês não vão ficar fora não, porque o homem também é consumista. Mas muitas vezes as mulheres, lá em Pedro fala assim, queridas, amadas no Senhor, que o enfeite de vocês não seja simplesmente o exterior. Que vocês não se vistam simplesmente de roupas caras, bolsas caras, sapatos absurdamente caros, para impressionar as pessoas.
mas que vocês tenham um interior vestido de vestes. Essas vestes de vocês sejam um espírito manso e tranquilo, que isto agrada a Deus. Aí nós achamos que nós vamos agradar a Deus porque nós estamos comprando uma bolsa nova, porque nós estamos comprando um sapato novo para impressionar todo mundo, vai ficar todo mundo impressionado com o meu desfile de sapato novo. É um espírito manso e tranquilo, que é um traje interior. Esse traje interior é o que agrada o coração do Pai. E como está o seu traje interior? Você mulher e você homem, não é só para mulher, para homem também. Como é que está o seu traje interior? Está guardando tantas coisas dentro de você? Ou você está olhando para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé? No ano passado, um dos mais ricos banqueiros do mundo, morreu de Covid. E a filha dele deu uma entrevista dizendo assim: meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por falta daquilo que é de graça, o ar em seus pulmões. O dinheiro, ele não vai ser protetivo. Ele não tem poder para proteger a nossa vida. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, esse homem era um banqueiro, era um dono, o homem mais rico, um dos mais ricos banqueiros do mundo. Mas o dinheiro dele não protegeu ele. Não comprou a saúde dele. Não comprou o ar em seus pulmões, porque o ar é de graça. Deus dá o ar para nós e é de graça, mas ele precisou de um ar mecânico. Mas não teve como e foi embora. O problema, na verdade, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O grande problema nosso, ou seja, de muitas pessoas, o dinheiro não é simplesmente, o problema não é ter dinheiro como instrumento, mas ter ele como Deus. Você sabe que a Bíblia fala de dinheiro como Deus, que é o mamon. Mamon é um espírito que atua no dinheiro. Então, o mamon, o Deus mamon, que é o Deus do dinheiro, ele pode estar escravizando uma pessoa, e roubando a alegria dela, porque a alegria não está no ter, a alegria está no ser. A alegria está em quem eu creio, que é em Jesus. E se você colocar o seu coração no dinheiro, ele vai roubar a sua alegria. Porque por causa do dinheiro, muita gente mata, sim ou não? Todo dia. Por causa do dinheiro, muita gente morre. Por causa do dinheiro, muita gente casa. Não casa? Ou não? Imagina, é por amor, vê lá. Casou com ele por quê? Porque eu amava. Um monte de cifrãozinho assim, né? Amava o dinheiro. Aí ele perde o dinheiro. Aí ele tem uma queda. Aí ele vai lá para o chão. Separação na certa. Porque não amava. Porque o amor, ele tudo crê. Ele tudo espera e tudo suporta. Mas o amor ao dinheiro, casou por dinheiro, separou por dinheiro. Gente casa por dinheiro e gente separa por causa do dinheiro. Então o dinheiro é um Deus ou não é? Ele se torna um Deus para muita gente. E o quarto e último ladrão de alegria que nós vamos ver é a ansiedade. Ansiedade. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, com ações de graça. A ansiedade, ela é a doença do século. É a doença do século. Até as crianças estão sofrendo de ansiedade. Quem tem filho aqui que já ficou ansioso? Levante a mão. Já, irmã? É pequeno? 15? Adolescentes ficam ansiosos. Foi feita uma pesquisa em Hollywood.
E foi descoberto que as crianças gostam mais de desenhos, filmes, brinquedos, jogos de ação. Entendeu? E que se nós adultos formos assistir aqueles desenhos, filmes de ação que aquelas crianças assistem, nem nós adultos conseguimos dormir com a luz apagada. Porque isso gera ansiedade nas crianças. Isso gera medo, isso gera pavor. A criança está lá, às vezes não está conseguindo dormir, tem pesadelos. Olha, por que você não está dormindo? Porque eu estou vendo um homem de preto vindo me buscar. Porque eu fecho o olho, eu vejo um monte de monstro. O que está acontecendo? Ansiedade purinha. Ansiedade. Você vai conversar com uma criança, às vezes ela fala assim, nossa, fala, ai que vidão, hein? Você fala para ela, que vida boa, hein? Aí ela fala assim, você não conhece minha vida. Você não conhece minha vida. Você não sabe quanto que eu sofro. Criança é para brincar. Criança é para se alegrar. Criança é para correr. Criança é para gastar energia. Criança é para ser feliz. Mas muitas crianças hoje em dia nós estamos vendo ansiosas. E isso ela vai levar para a adolescência, vai levar para a vida adulta, se não tomarmos cuidado agora. Ansiedade no grego, ela significa estrangulamento ou tirar o oxigênio. Então, ansiedade no grego, essa palavra no grego significa estrangulamento ou tirar o fôlego, tirar o oxigênio. Entende? Ansiedade é quando você se preocupa sofrendo hoje por um problema que talvez nunca aconteça. E 70% deles não acontece. Tem coisas que acontecem, mas tem coisas que não acontecem. Eu ouvi um pastor dizendo assim que ele estava num seminário e no seminário ele escutou um choro muito profundo que vinha do corredor. E ele chegou no quarto e aquele seminarista era um moço de 20 e poucos anos, estava chorando desesperadamente. E ele entrou e falou assim, o que está acontecendo com você? Por que você está chorando tanto? Ele falou, eu estou com medo da minha mãe morrer. Ele falou, sua mãe está doente? Não. Mas eu estou com medo dela morrer. Ansiedade pura. Sua mãe vai morrer um dia. Seja certo disso. Mas ela não está doente. Está tudo bem com ela. Você está ansioso à toa. Não vai acontecer isso de um dia para amanhã. Um dia ela vai morrer, mas não é agora. Então não traga a preocupação de amanhã para hoje, porque isso vai pesar nos seus ombros. Você não aguenta um dia. O próprio Jesus disse, a ansiedade ela é inútil. Lá em Mateus capítulo 6, ela é inútil. Não serve para nada. E se eu estou preocupada com as coisas de amanhã, eu não consigo nem viver o hoje, como é que eu vou aguentar o de amanhã? Ele diz assim, basta para cada dia o seu mal. Viva o dia hoje. Não traga o dia de amanhã para hoje. A ansiedade é isso, é você trazer o amanhã para hoje. O amanhã não cabe no dia de hoje, queridos. Hoje é hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã não chegou ainda. Deixa o amanhã para Deus. Entrega para Deus. Se você tiver que morrer, você vai morrer, mas com Jesus. Se alguém da sua casa tiver que morrer, vai morrer. Mas por quê? Você não vai conseguir dominar as coisas. E você não tem controle das coisas. Então para de ficar com essa ansiedade. Entrega as suas preocupações nas mãos daquele que é o Deus poderoso, que pode todas as coisas. Para a gente concluir, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo essa ansiedade? 3 coisas. Oração. Aqui está falando. Ele diz assim, não se preocupem, mas antes elas sejam conhecidas diante de Deus. As suas orações, os seus anseios sejam conhecidos diante de Deus através da súplica e ação de graças. Então, oração, súplica e ações de graça. Essas 3 coisas são o antídoto para a ansiedade. Então você ora a Deus, entrega para o Senhor, fala com Deus, tudo aquilo que está ansiando você,
tudo aquilo que está estrangulando, a ansiedade é estrangulamento, tudo aquilo que está tirando o seu fôlego, tudo aquilo que está tirando o seu oxigênio. Então você fala com Deus, você ora a Deus e você diz: Pai, eu te agradeço. Ações de graças. Eu te agradeço, Senhor. Para a gente encerrar, em Provérbios capítulo 12, 25, não está na projeção, mas diz assim: as preocupações, elas roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. As preocupações, elas roubam a alegria da gente. Se tem uma coisa que tem potencial para roubar a alegria da gente, é esse negócio chamado ansiedade, preocupação. Isso rouba a sua paz, isso rouba a sua alegria. Fica de pé, eu quero orar com você. No texto de Filipenses que nós lemos aqui, ele falou da preocupação, da ansiedade, e ele falou: orem a Deus, façam súplica e ações de graças, e o Deus da paz. No outro versículo seguinte, posterior a esse, ele fala assim: e o Deus da paz estará convosco. E o Deus que é o Deus de paz estará com você. Ele só estará com você quando você conseguir entregar a sua ansiedade nas mãos dele. Ele só vai trazer para você a paz quando você tomar essa decisão. Tem coisas que Deus não pode fazer por você, porque você não toma as decisões que têm que ser tomadas. E enquanto você ficar agarrado com ansiedade, enquanto você ficar agarrado com as preocupações excessivas dessa vida, enquanto você ficar focado nas circunstâncias da sua vida, enquanto você ficar focado em pessoas que roubam a sua alegria, que roubam a sua paz, você vai permanecer triste, você vai permanecer angustiado. Mas quando você colocar diante do Senhor, o Deus da paz estará com você. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, ela é remédio, ela é cura, ela é remédio para a nossa alma, e ela também é cura para o nosso corpo. Nós cremos, Senhor, no poder curador da Sua palavra, e o Senhor traz para nós, Pai, refrigério. Meu Deus, nos ajuda a entregar ao Senhor cada uma das nossas ansiedades, cada uma das nossas preocupações, que muitas vezes eles nem vão acontecer. Coisas que nós trazemos para o nosso coração, para a nossa mente, e nós sobrecarregamos a nossa alma, coisas que nem acontecerão. Mas nós confiamos no Senhor, Deus, que o Senhor ajude a cada um a entregar, a confiar no Senhor, e a agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do nosso louvor, o Senhor é o Deus da nossa adoração. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, porque assim como o apóstolo Paulo, ele dizia que cooperou para o crescimento, para, ó Deus, a expansão do Evangelho, que muitas coisas que acontecem conosco, Senhor, contribuam para o crescimento do Evangelho, contribuam, Senhor, para que pessoas conheçam a Ti, para que pessoas venham ao conhecimento da salvação, para que elas sejam fortalecidas, para que elas sejam, ó Deus, edificadas, renovadas, curadas, libertas, encorajadas. Nós confiamos no Seu amor por nós. Libera, Senhor, graça, favor, sustentação e a plenitude de vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Glória a Deus.